Noite. O meu nome é Jéssica Alessandra, eu sou estudante de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás e é com imensa satisfação que hoje abro e dou as boas-vindas a todos vocês a mais uma palestra virtual realizada pelo projeto de extensão Mulheres nas Engenharias. Hoje nós receberemos a engenheira eletricista Renata Isabella, que falará sobre o tema Engenharia de Projetos, Experiências e Desafios nas Engenharias. Atualmente, a mesma atua como engenheira projetista na empresa MOL Engenharia. Eu agradeço desde já a disponibilidade da Renata em oferecer esse conteúdo para todos nós. Eu agradeço a toda a equipe do projeto de extensão Mulheres nas Engenharias e a todos que estão aqui presentes prestigiando a nossa palestra. Bem, antes de iniciar o evento, eu vou passar a palavra à estudante Karine Gonçalves, que irá passar alguns informes a todos vocês. Bom evento! Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Gonçalves, eu sou do curso de Psicologia e participo do projeto Mulheres nas Engenharias da MC. E alguns informes que eu gostaria de passar para vocês é de que tanto o QR Code quanto o link do formulário, ele vai ser disponibilizado no fim do nosso evento, para que vocês possam estar emitindo o certificado, ok? E o segundo informe é que durante todo o evento, vocês podem fazer perguntas no chat do YouTube, que no fim do evento estaremos respondendo o que for possível dentro do nosso tempo. E agora, dando continuidade ao evento, eu passo a palavra para a engenheira Renata. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, eu queria agradecer ao convite das meninas e parabenizar pelo projeto. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês. Vou tentar começar a apresentação aqui agora. Não sei se vocês já estão conseguindo ver. Está conseguindo ver tranquilo a apresentação, meninas? Sim. Ótimo. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre engenharia de projetos, as experiências e os desafios das engenheiras. Bom, como as meninas falaram, meu nome é Renata, eu sou engenheira eletricista. Eu formei na UFG em 2018, no finalzinho do ano, e atualmente eu sou projetista na empresa MOL Engenharia, que é uma empresa de projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias. Tá, então o que um engenheiro projetista faz, né? O projetista, seja ele engenheiro civil, seja ele engenheiro eletricista, mecânico, ele tem como finalidade elaborar e executar projetos de engenharia. Nós, como projetistas, nós não trabalhamos sozinhos. Então, assim, a gente sempre trabalha de forma integrada. O objetivo é pensar a forma com que eu quero que aquele empreendimento, aquela construção, aquela edificação seja executada no plano físico. Então, eu faço meu projeto de forma individual com a minha equipe, mas todos os outros demais projetistas vão me influenciar de alguma forma. O meu projeto impacta os demais projetos e os demais projetos impactam também o meu projeto. O projeto de instalações elétricas em específico, né? Ele se subdivide em algumas disciplinas. A gente tem a parte de instalações elétricas, propriamente ditas. Então, como que a gente começa um projeto de instalações elétricas? Normalmente, já tem-se quase finalizado o projeto de arquitetura e estrutura. Eu falo quase finalizado porque, como eu falei anteriormente, um projeto sempre influencia o outro. Então, talvez, para que meu projeto funcione da melhor forma, para que ele seja executado da melhor forma, eu preciso solicitar alguns ajustes para o projeto de arquitetura e o projeto estrutural. E isso vai acontecer entre todas as disciplinas. A parte de instalações elétricas propriamente ditas, a gente utiliza esse projeto de arquitetura e pensa, de acordo com esse layout já determinado desses ambientes, de como que esse empreendimento, seja ele um residencial vertical, seja ele um hospital, um shopping, um estádio, um resort, a gente olha para esse projeto da arquitetura e, com base nesses layouts indicados por ela, a gente faz a melhor distribuição dos pontos de força, os pontos de energia, pensando como o cliente final
utilizará, né? Então, eu coloco esses pontos baseado nesse projeto inicial da arquitetura. E faz todo o dimensionamento de fiação e eletrodutos para que isso seja atendido. Da mesma forma para a parte de iluminação, né? Algumas vezes a gente já tem um projeto luminotécnico, onde um arquiteto ele indica quantas luminárias, quais são os tipos de luminárias que ele vai querer utilizar naquele empreendimento. Então, com base nisso, a gente garante que eletricamente ele esteja atendido. Ou quando não tem esse projeto, a gente garante que o cliente final, eu deixo uma infraestrutura mínima, para que o cliente final ele consiga colocar, distribuir essas luminárias nesse ambiente da forma com que ele achar melhor, claro que obedecendo a potência limite estipulada no projeto de instalações elétricas. O projeto de instalações elétricas também, ele precisa atender eletricamente alguns outros projetos. Por exemplo, eu tenho projetista de ar-condicionado. Então, ele vai determinar quais os ambientes que terão ar-condicionado, qual o tamanho dessas máquinas, as tubulações de ar-condicionado, mas a parte elétrica, a alimentação elétrica daquele aparelho, precisa estar garantido no projeto de instalações elétricas. Isso acontece para várias disciplinas. Então, eu preciso garantir, por exemplo, num projeto de hidrossanitário, que as bombas de um reservatório estejam alimentadas eletricamente para que elas possam funcionar. Então, nesse sentido, a gente tem que olhar para todas as disciplinas que precisam de alimentação elétrica. A infraestrutura de comunicação é uma das disciplinas também de instalações elétricas, que tudo que envolve a parte de comunicação daquele empreendimento, daquela edificação, está contemplado nesse projeto de comunicação, seja a comunicação interfone, telefone, internet, enfim, toda essa parte de comunicação dentro do empreendimento é contemplada nesse projeto. A gente também tem a infraestrutura de segurança, que é o projeto que vai visar a segurança do patrimônio daquele empreendimento. E aí varia de cliente para cliente o grau de proteção que ele deseja ter naquele empreendimento. E aí isso tudo vai envolver disposição de câmeras, travas magnéticas, leitor biométrico, sensor de barreira, enfim. Isso tudo vai estar contemplado no projeto de infraestrutura de segurança. A gente tem também o sistema de alarme e detecção de incêndio, que ele visa detectar, né, e avisar princípios de incêndio, para que então o combate a incêndio, que já é um projeto feito por um engenheiro civil, ele possa atuar. Mas para isso eu preciso detectar esse incêndio e avisar de forma audiovisual. Nós temos também um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Esse sistema, ele visa a proteção da edificação. Então, nesse projeto, a gente, primeiro, identifica a necessidade e o nível de proteção que deve ter naquela edificação. Isso vai depender muito se é da altura dessa edificação, se ela possui outras edificações mais altas do que ela próximo, qual que é o tipo de utilização daquela edificação, se ela é residencial, se é um hospital, enfim, para que isso seja contemplado no projeto, e aí a gente utiliza de condutores, captor dessas descargas, no caso o para-raio, né, para poder fazer a captação e a dissipação dessa descarga de forma correta. E, por último, a gente tem a subestação de consumidor, que ela está totalmente ligada ao projeto de instalações elétricas de forma direta. Mas a gente separa esses projetos, mas por uma questão de organização. Porque o que acontece? Tem-se uma complexidade maior nesses dois projetos de uma forma em conjunto. Então, para ficar mais organizado, para ficar mais visível, para ficar fácil o entendimento, a gente separa. Quando que eu vou precisar de uma subestação de consumidor? Quando o empreendimento, ele demanda uma potência acima de 75 kW. Ele precisa, então, ser alimentado em tensão primária. Então, eu vou precisar ter uma subestação. A subestação pode ser ao tempo,
no poste, com o transformador lá no poste bonitinho, ou abrigada numa salinha dentro da própria edificação. Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês, como tem 1 ano e meio aí de mercado só, eu queria falar para vocês os primeiros desafios, né? O que mudou, assim, saindo de estudante de engenharia para engenheira. Na empresa que eu trabalho hoje, eu fui estagiária 1 ano e depois comecei a trabalhar como engenheira. E apesar de já conhecer a empresa, tiveram alguns desafios e eu queria trazer um pouquinho para vocês. Esses 3 primeiros desafios, eles estão bastante interligados, que seria coordenar a equipe, planejar entregas da equipe, atribuir e monitorar tarefas. O que acontece? Nos é entregue algum projeto, e esse projeto fica sob nossa responsabilidade, e a gente vai ter uma equipe que vai nos ajudar a fazer a entrega daquele projeto nas suas fases que foram acordadas com o cliente. Para isso, você precisa coordenar a equipe, planejar tanto o seu tempo quanto o tempo daquela equipe e distribuir as tarefas de forma com que você consiga fazer essa entrega da melhor forma possível e também monitorar essas tarefas. Essa, para mim, foi um dos primeiros desafios, porque, além disso tudo, nós temos uma equipe grande de estagiários e o objetivo passa a ser não só entregar em si e ter um produto de excelência, mas também fazer com que os estagiários aprendam durante o processo. Isso, para mim, foi o primeiro desafio e que teve de diferença como de estudante para engenheira. O último, que ele não está diretamente ligado, é o falar com clientes em nome da empresa. Eu acho que no começo a gente tem muito receio da forma com que eu vou lidar com o meu produto, né? E ali, quando eu estou responsável por um projeto, acontece da gente ter que se relacionar com o cliente, no sentido de tirar dúvidas sobre o projeto, algumas vezes debater sobre soluções técnicas e tudo mais. E nesse momento eu não falo só como a engenheira Renata, eu estou falando como a engenheira Renata que trabalha na Boa Engenharia. Então, o meu discurso tem que estar bastante alinhado com o discurso da empresa. Tem que ser a facilidade de já conhecer a empresa, já estar há 1 ano ali, entender a cultura e como tudo funciona, mas mesmo assim é um grau de responsabilidade grande. Então, para falar com vocês, eu decidi conversar com algumas engenheiras, e isso foram engenheiras que já estão no mercado há um tempo, engenheiras que acabaram de entrar no mercado, engenheiras que estão no meio acadêmico, tanto na parte civil, quanto na elétrica e na computação também. E aí eu trouxe para vocês alguns pontos que elas falaram que passaram nos primeiros momentos ali como engenheiras, e em alguns casos que ainda passam, né? O primeiro, eu acho que é unanimidade e até um pouco de receio para quem está se formando em engenharia ou está próximo da formatura, é essa dificuldade para ingressar no mercado de trabalho. Porque é muito difícil, a não ser que você tenha estado num período de estágio naquela empresa e aí já te contratarem posteriormente, é muito difícil você ter essa primeira oportunidade no mercado. Por quê? Primeiro, você ainda não teve experiência como engenheiro, você é um recém-formado, então tem essa parte da inexperiência. Tem-se ainda muito medo, é muito comum, e foi uma das falas das engenheiras que eu ouvi também, a gente sair da faculdade não se sentindo engenheiro. Porque acho que nas universidades federais como um todo, e na UFG isso é bem latente, o nosso conhecimento ele é muito teórico, ele é muito forte e muito teórico. E é normal, no começo, a gente não conseguir fazer esse link da teoria com a prática, ou às vezes achar que a gente não vai conseguir. Isso vai vindo com o tempo. Mas quando a gente sai, peguei o diploma, falei, agora eu tenho diploma de engenharia, já sou engenheiro, não me sinto engenheiro. E isso tem esse receio do mercado também, porque assim,
a gente tem que entender que não é porque eu peguei um diploma de engenharia que agora eu sei tudo e vou conseguir resolver tudo. Isso vem com o tempo. A gente entra no mercado engatinhando, vai andando até conseguir correr. Não é uma coisa da noite para o dia. E o mercado entende isso também. Então, tem-se esse receio de contratar alguém que ainda vai começar a engatinhar no mercado. Talvez muito também por conta do nosso piso salarial, que não é muito baixo, e é muito difícil você achar um empregador que está disposto a te pagar um piso salarial, sendo que você ainda vai ter que passar por todas essas etapas de engatinhar, começar a entender, começar a fazer os links da parte teórica com a parte prática, da parte prática de como você vai usar aquilo no seu dia a dia como engenheiro. A outra dificuldade foi a dificuldade em precificar o seu produto. Existem muitos engenheiros que partem logo para autonomia, né, para abrir uma empresa, para ser autônomo, ou fazem isso de forma paralela, com projetos menores, enfim, e tem-se essa dificuldade de precificar o meu produto no começo. Um ponto porque não tinha ensinado isso, ó, você não tem uma matéria para falar, olha, se você for atuar em tal área, seu preço tem que ser esse, esse, esse. Se você for atuar em tal área, seu preço vai ser outro. Isso não acontece. E, claro, tem lugares de pesquisa, enfim, que você consegue achar esses valores. Mas também tem o fato de que você ainda está começando. Então, você ainda precisa criar experiência, você ainda precisa criar um histórico de entregas, um histórico de projetos, um histórico de serviços. E isso faz com que, normalmente, você olhe para o mercado, olhe o preço do mercado e fala, não, eu vou começar com um preço um pouco menor para atrair clientes, para fidelizar clientes, enfim, para depois começar a colocar o preço ali competitivo no mercado. E como eu falei muito dessa questão dos links, né, porque é normal você se formar e falar, não me sinto engenheiro ainda. Isso faz com que você ainda não tenha muita confiança no seu trabalho, que entra na parte do estou engatinhando. E isso faz com que, diretamente, os terceiros, seja ele o seu chefe na empresa, ou seja um cliente direto, enfim, ele ainda não tenha tanta confiança no seu trabalho. Alguns relatos dessas engenheiras que eu conversei foram nessa questão de falar, olha, tem coisas que eu já sei fazer, eu me sinto segura em fazer, mas ainda não me dão autonomia por estar exatamente nessa etapa. E é uma coisa que a gente vai criando confiança, tanto desses terceiros quanto em nós mesmos, né? E acreditar no que a gente está fazendo, a partir do momento que a gente consegue começar a fazer esses links. Nossa, toda essa teoria, agora eu estou aplicando dessa forma. Bom, e como eu falei, eu queria falar das engenheiras, né? E qual que é a diferença? Como que é ser mulher nessa profissão que é ainda predominantemente masculina? Eu trouxe aqui alguns gráficos da UFG, mais especificamente da MC mesmo. O primeiro da pós-graduação, ali do mestrado e doutorado, né? E o segundo da graduação. Esses gráficos são de outubro do ano passado. Então, em outubro do ano passado, só 8,6% dos estudantes eram alunas, eram mulheres. E, mais especificamente, o número ali, 7 estudantes, né? Na graduação, isso ali, na escola da MC como um todo, está ali em 14,4% só são alunas. Na elétrica tem um pouquinho mais, 17%, na engenharia da computação 10,8% e na engenharia mecânica 16,1%. Isso oscila, né, de um semestre para o outro, mas não muda muito o cenário. Ele continua mais ou menos esse. Eu trouxe aqui uns dados do CONFEA e do CREA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e o CREA, que é o regional, né? Esses dados são desse ano, de 2020, que no CONFEA só tinha 15% dos registrados no CONFEA são mulheres. E no CREA Goiás está bem alinhado com isso, que, como mostra os dados, 14,9% só são mulheres.
E aí a gente se pergunta, por que que isso acontece, né? Realmente, se formam poucas mulheres, mas eu acredito que todas as meninas, e, enfim, todos os alunos de engenharia como um todo, já notaram isso, que é normal. De uma engenharia para outra vale um pouco, umas têm mais, outras têm menos, mas ainda somos minoria. E por que que isso acontece? Se entram poucas, saem poucas, o problema não está na universidade. Talvez esteja antes. E aí, nessa conversa com algumas das engenheiras, a gente chegou basicamente nesse consenso, de que logo na infância tem-se essa questão de coisa de menina. É muito difícil você perguntar para uma menina de 10, 12 anos de idade, o que você quer ser quando você crescer? E ela falar engenheiro. É muito raro disso acontecer. E talvez porque ela nem saiba que essa possibilidade existe para ela, né? Se a gente reparar, tem os brinquedos de meninas, os brinquedos que são direcionados para elas. E normalmente ali vai ser uma casinha, vai ser uma cozinha, vai ser uma boneca, coisas que vão remeter e já vão treinando as meninas para serem donas de casa, para cuidarem dos filhos. E é uma coisa que já vem da nossa sociedade dessa forma, né? Por exemplo, eu na minha infância tive os meus brinquedos de meninas, mas na minha casa era eu e mais um irmão mais novo, 3 anos de diferença. Mas assim, ele tinha o videogame dele, eu também jogava videogame, a gente brincava junto. Então, se é pra jogar bola, vamos jogar bola junto. E então não tive tanto essa separação. Mas conversando com engenheiras que foram criadas só com meninas, com irmãs e tudo mais, tiveram relatos de eu nunca tive um videogame, eu nunca tive um Lego. E são brinquedos que estimulam a criatividade, estimulam estratégias, essa parte de concentração, tudo que talvez esses brinquedos que são considerados de meninas não vem trazendo. E isso faz com que já fique subentendido no inconsciente delas de que existem coisas de meninos e existem coisas de meninas, que essas coisas mais técnicas talvez não sejam para a gente. Então, e aí a gente entra num assunto um pouquinho mais complicado. Se essa questão de machismo ela ainda existe, se isso realmente acontece. E aí, conversando com essas engenheiras, a gente achou ali 2 tipos de machismo que ainda acontecem. A gente tem primeiro machismo velado. Na sociedade que a gente está hoje, o preconceito ele existe, e ele existe de diversas formas. O racismo existe, o machismo existe, a homofobia existe. Mas como se discute isso com uma certa frequência, e deve continuar discutindo, mesmo que algumas pessoas ainda tenham preconceito, a maioria delas, acredito, que não tem a coragem de expressar isso de forma muito clara. Então, isso vai ficar um pouco mais velado. E aí eu trouxe algumas situações que essas engenheiras me relataram e algumas coisas que eu já tinha percebido no dia a dia também. Cargos de atribuições administrativas. Muitas engenheiras, tanto na situação ainda de estágio, como depois que se formaram, já presenciaram muitas situações de que, às vezes você foi contratada como estagiária de engenharia, seja qual for, e nesse mesmo processo seletivo entraram estagiários de engenharia, homens e mulheres, mas que as mulheres foram direcionadas ali para a parte mais administrativa. E aí tem-se esse discurso com uma certa frequência de que as mulheres são mais organizadas, as mulheres têm mais jeito para essas coisas, ou se não no sentido de, a parte que eu poderia te colocar no estágio aqui, ou era para ir para um chão de fábrica, ou para uma obra, e eu não sei como essas pessoas que estão trabalhando lá são a maioria homens, ou todos homens, né? Não sei como eles podem te tratar, então para te preservar é melhor te deixar nessa posição. Sempre nesse discurso. E eu acredito que às vezes, mesmo sendo de proteção, poxa, porque outras pessoas podem me tratar de uma forma diferente, que não é adequada,
eu devo perder a oportunidade de aprendizado, ou a oportunidade de mostrar o meu potencial técnico, o meu potencial profissional, por atitudes erradas de terceiros? Não faz muito sentido, né? E essa segunda, que é a oportunidade de promoções com maior frequência para homens. Eu tive relatos também de engenheiras que falaram o seguinte, ó, na minha área, é bem igual, a quantidade de homens está bem equiparada com a quantidade de mulheres, mas que normalmente quando surge uma oportunidade de uma promoção, ou quando surge uma oportunidade de um projeto diferente, que vai ser algo novo para a empresa, tem-se inconscientemente essa tendência a colocar os homens nessa posição e não as mulheres. E esse último foi quase que uma unanimidade, essa que é necessário provar a sua competência. E isso, enfim, trabalhando lá na MOL, eu já tive contato com clientes, com parceiros, e contatos em obra, enfim, e algumas coisas eu já havia percebido nesse sentido também. No sentido de que mulheres, elas não são, algumas vezes, ou a maioria das vezes, não é dado o benefício da dúvida a elas, se elas são competentes ou não. Primeiro, elas provam que são ótimas naquilo que elas estão se propondo a fazer, e depois eu te dou minha confiança. Que normalmente, com os homens, acontece o contrário. Não, eu vou te dar o benefício da dúvida. Se você provar que você não é competente, aí a gente tem um problema. E uma dessas engenheiras que eu conversei, ela relatou exatamente uma situação dessa, que ela foi apresentar um projeto e para implementar uma tecnologia diferente num determinado lugar, e na mesa só tinham homens. E a pessoa que estava responsável por analisar aquele projeto, ela simplesmente fez perguntas muito, desde o beabá para ela, até extremamente técnicas, para ver se pegava ela no pulo do gato ali e falava, ó, para mim você não serve. E ela falou que sentiu isso, pô, eu fui testada ao extremo, de uma forma com que se fosse outro homem, se fosse um homem engravatado ali na frente dele, talvez ele não fosse tão testado. Talvez ele só seria questionado como que aquele projeto seria viável, mas não se ele saberia do que ele estava falando. E a gente ainda tem situações de machismo explícito. E eu trouxe algumas frases aqui que essas engenheiras me falaram, que já ouviram bastante. Ou pelo menos mais de uma vez. Essa primeira, na minha obra Mulher Não Manda, eu ouvi de uma engenheira de obra falar que um mestre de obra falou para ela o seguinte, ó, você tem 20 minutos para você fazer tudo que você tem que fazer aqui e ir embora, porque você está atrapalhando o rendimento da obra. E não fazia o menor sentido. O que ela respondeu? Ela falou, você tem o seu trabalho, eu tenho o seu, eu vou sair daqui quando eu terminar o que eu tenho para fazer. A não ser que você me fale como eu estou te atrapalhando, eu vou continuar a fazer o que eu tenho para fazer. E só que isso aconteceu algumas vezes e isso gera um desgaste, né? Emocional, enfim. Apesar de ela estar ali sempre firme, no sentido de eu tô aqui para fazer meu trabalho, não vou atrapalhar o seu, mas eu preciso fazer o meu também. Não, tô aqui para ser sua inimiga, pra gente ser parceiro. Mas não é todo mundo que vê como parceria, né? Não vamos te contratar porque você é mulher. Isso aí, uma engenheira, ela ouviu 2 vezes tentando um estágio. Isso na parte da indústria. E um simplesmente falou para ela, não vamos te contratar porque você é mulher, ponto. Participou do processo seletivo, tá, por que eu não fui contratada? Porque você é mulher, ponto. E o outro já deixou mais ou menos naquele sentido de, é mulher, é complicado, porque você vai precisar liderar homens mais velhos que você, homens que não vão te ouvir. Então, eu prefiro contratar homens. Foi esse o discurso. E nesse sentido de quem que essa menina pensa que é para nos dar ordens, que já foram de situações onde, realmente, mais uma vez na indústria, onde estava numa posição de liderança, de coordenação ali, daquela área em específica que estava trabalhando, e que já ouviu de forma explícita de quem que essa menina acha que é para estar falando que eu devo ou não fazer, menina, né, sempre no sentido pejorativo,
E tanto mais implícito, no sentido de torcer o nariz, virar a cara, não gostar da presença, enfim. E aí, a gente entra num ponto mais complicado, que é se as mulheres sofrem assédios no ambiente de trabalho. Essa parte do assédio, ela é uma questão machista, mas não necessariamente que a pessoa que vai praticar o assédio, ele vai te questionar tecnicamente ou profissionalmente. Os relatos que eu ouvi de situações assim, e alguns que eu já vi, foram exatamente de pessoas que que essa pessoa que fez o assédio, ele acreditava no potencial profissional dela, mas achava que, talvez por ser homem, que a sociedade é assim mesmo, que ele poderia agir ali com galanteios ou com algumas indiretas que constrangiam bastante essas engenheiras. Essa foto em especial, ela se parece muito com o relato que eu ouvi de uma engenheira que na época era estagiária. Ela era a única estagiária, não, ela era estagiária e só tinha mais uma mulher na área, no lugar onde ela estava. E o restante, todos homens. Ela disse que se sentia constrangida até de ir ao banheiro, porque toda vez que ela ia ao banheiro, ela via alguns olhares seguindo ela. E nada explícito, mas que ela se sentia constrangida, percebia, enfim. E que já aconteceu com ela, numa situação parecida com essa foto, de ficar uma pessoa, um homem, ficar perguntando para ela o tempo todo se ela precisava de ajuda, que ele estava ali para ajudar, mas exatamente nessa situação da foto, de ficar encostando, de ficar falando no ouvido, situações de extremo constrangimento. E já tiveram alguns relatos também ainda como estagiário, de um chefe, não diretamente a ela, mas que estava numa posição da hierarquia acima da dela, de ficar dando indiretinhas enquanto ela estava ali, de ficar dando indiretinhas sobre a roupa, sobre, enfim, físico, ao ponto de chegar no ambiente de trabalho e falar, ó, tô te dando aqui um presente porque eu te acho bonita. E ela fica extremamente constrangida, e a maioria desses casos que eu ouvi, a mulher fica sempre receosa ela sabe que ela tá certa, que isso não pode acontecer, que isso está incomodando, então ela deve falar, mas fica sempre pensando, tá, e como isso pode voltar para mim? Será que eu vou perder meu emprego por conta disso? Vou perder meu estágio? Enfim, nessas situações, uma delas não teve a percepção de que era um assédio, e aí entra muito no fato de que às vezes a gente acostuma tanto com esse tipo de coisa, por estar inserida numa sociedade ainda machista, que a gente não percebe que a gente tem que ir contra aquilo, né? Mas nas outras situações, não, elas repreenderam esse tipo de situação, no sentido, você não precisa brigar, você não precisa, enfim. Nesse sentido do presente em si, ela chegou e falou, ó, tá aqui, não quero, não gosto, tchau, obrigado. Foi isso. Então, isso ainda acontece. E de uma forma que a maioria das pessoas que praticam assédio, elas acham que, os homens, né? Elas acham que isso é normal, é da sociedade, eu te achei bonita, então eu posso falar o que eu quiser, enfim. Ou se eu não estiver te respeitando, desrespeitando verbalmente, ou não falando nada explícito, como foi esse caso do homem que ficou encostando, perguntando no ouvido e tudo mais, acha que tá tudo certo, não é bem assim. Mas existe também situações de igualdade profissional entre os gêneros. O que acontece? Foi quase que unanimidade de que durante a graduação, as alunas na época, e agora engenheiras, se sentiam muito confortáveis e muito acolhidas na situação de estar ali no meio totalmente, predominantemente masculino. Não sentia nada que as afetasse, enfim. E isso é uma coisa positiva, a gente tem que alimentar isso mesmo, porque assim, não é a ideia de, nossa, os homens são os nossos inimigos. Não, a sociedade ela é machista e ela é machista podendo ser mulheres
que vão ter atitude machista, quanto homens tendo atitude machista. Então, o ideal é que realmente tenha essa igualdade. Então, pelo que eu percebi nessas conversas, a maioria não teve nenhum problema durante a faculdade com os próprios colegas de turma e tudo mais. E comigo foi da mesma forma, eu sentia muita vontade nisso, e vai indo, você nem percebe que você está no meio predominantemente masculino. Já me perguntaram, amigas minhas de outros cursos, falam, nossa, mas como é que você dá conta e tudo mais? E não, gente, nem é tão assim. Aí, nesse dia em especial que ela perguntou isso, eu olhei na sala, a turma em específico que eu estava, pegando a matéria, uma disciplina específica, tinha, sei lá, mais uns 30 homens e só eu de mulher naquela turma. Vai indo, você acostuma. Mas tem o fato também de que isso não é unanimidade. Foi uma coisa que a gente viu bastante, que a gente conversou e que foi o que aconteceu com a maioria, mas na escola de engenharia civil e ambiental, as meninas estão com o projeto de meninas engenheiras, né? E fizeram uma parte onde onde elas foram perguntar para as meninas, né, se já tinham sofrido alguma coisa, e surgiram frases no sentido como que tem ali um tom de brincadeirinhas que partiram de professores mesmo, no sentido de você tirou uma nota muito boa na sua prova, foi seu namorado que te ajudou a fazer, ou outra situação de virar para um homem virar e falar assim, sua nota foi pior do que a das mulheres dessa sala, as meninas dessa sala, você tem que melhorar. Então, assim, uma coisa bem... uma brincadeirinha bem de mau gosto que não faz muito sentido também. Uma aluna da engenharia civil, ela fez uma pesquisa sobre o desempenho das mulheres na engenharia. E o que ela conseguiu perceber é que, normalmente, o desempenho da mulher na engenharia, no curso de engenharia, tende a ser superior ao dos homens. Isso quer dizer que nós, mulheres, somos melhores? Não. Isso quer dizer que a gente já sabe que o meio é complicado, que é extremamente, que é predominantemente masculino, então que a gente precisa sobressair. E aí entra naquele outro ponto, de sermos ótimas para sermos vistas para sermos ouvidas e vistas. Então, a gente não pode ser boa, a gente tem que ser ótimo. E tiveram engenheiras também que falaram que nunca vivenciaram situações de machismo. E isso é interessante porque, por um lado, pode ser que o contexto social onde essas engenheiras estavam incluídas realmente foi um contexto onde teve ser essa normalidade, teve ser essa consciência. E ótimo, se isso realmente está acontecendo, é maravilhoso, deve continuar assim. Mas o que fez a gente pensar também é que algumas vezes a gente acha que não sofreu um machismo ou que não vivenciou, pelo menos, alguma situação, exatamente por estarmos acostumados, por termos sido criados numa sociedade ainda machista. Como, por exemplo, uma coisa que eu já presenciei, que foi uma professora falar para uma aluna da engenharia, falar o seguinte, olha, essa calça que você está usando, que era uma calça colada, tenta não vir com ela mais, porque você sabe como é que é, homem é complicado, fica olhando, fica comentando, então para te preservar, tenta não vir com ela mais. Eu entendo que a ideia era a proteção dessa aluna, e isso, por um lado, é bom, ok, tá tentando preservar ela e evitar que ela passe situações de constrangimento. Só que o ideal é represar quem tem um tipo de atitude dessa, caso ela aconteça. Caso ela se sinta desconfortável, enfim, por algum comentário que alguém faça. Então, não ela em si deve ser a repreendida, mas quem fizer algum tipo de comentário, porque não era também um negócio absurdo, enfim. Não fez muito sentido. E algumas vezes nós mesmas, mulheres, a gente tem atitudes machistas por conta disso, por conta de acharmos que, por já estarmos inseridos nessa sociedade, eu ter vivido num contexto onde esse tipo de coisa é natural. Aqui só eu trouxe algumas engenheiras para nos inspirar, porque eu acredito que é o seguinte, hoje o mercado para engenheira está muito melhor do que alguns anos atrás. E isso porque
mulheres, elas viram situações dessa, combateram. E combater a situação de machismo não é só no sentido de, eu vou brigar e tudo mais, também. Tem que ver quando isso é necessário. Mas combater situações machistas também é falar, olha, eu sou boa, vou te provar que eu sou boa. Eu sou boa e não é pelo fato de eu ser mulher que eu não posso ter essa competência, eu vou provar que eu sou boa. E para que isso fique cada vez mais enraizado na sociedade, né? Então, essas mulheres, as pioneiras, eu acredito que elas tenham feito isso no começo e inspirada nelas, nós temos que continuar fazendo também, para que as próximas engenheiras, isso não só engenheiras, né? Para que todas as mulheres consigam ter aí um mercado de trabalho cada vez mais igualitário, né? Primeiro, Edith Clark, que ela foi a primeira engenheira eletricista dos Estados Unidos, formada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ela foi a primeira professora em engenharia elétrica e ela criou a calculadora Clark, que faz cálculos de linha de transmissão de energia elétrica. Então, tá aí uma das pioneiras. A Enedina Alves Marques, que foi a primeira engenheira negra do nosso país. Ela se formou em, se eu não me engano, 1945. E aí, se você pensar no contexto, ela se formou no Paraná. E, além de ter que lidar com as situações do machismo, também do racismo. Então, é mais uma mulher para a gente se inspirar pra caramba. A Hedy Lamarr, que foi não uma engenheira, mas uma mulher atriz, né, de Hollywood, que provou que não era só um rostinho bonito. Então, ela teve uma ideia de um dispositivo de interferência à rádio que, na época da Segunda Guerra, iria despistar ali os radares nazistas, né? E, enfim, isso foi de extrema importância para todo o desenvolvimento das telecomunicações. Então, ela provou que ela não era só um rostinho bonito, ela podia contribuir para a ciência também. E a Edith Becker, ela foi a primeira engenheira do Brasil, formada em engenharia civil, só que pouco se sabe dela, porque basicamente o que sabe dela é que foi a primeira, que ela formou em 1917. E aí especula-se que ela formou em março de 1917 na Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não se tem muita informação disso, mas isso não diminui a relevância dela na história, porque foi graças a ela que outras engenheiras se inspiraram e falaram, eu também posso, enfim. Bom, queria trazer algumas considerações finais para vocês. Como conselhos, em forma de conselhos, baseado no que eu acredito e no que essas outras engenheiras me falaram. O primeiro deles é conhecer as áreas de atuação da sua profissão. Eu acho assim, é muito fácil, é muito comum a gente ter afinidade com uma área ou com outra área, mas para você garantir que você realmente tem afinidade naquela área de atuação, você precisa conhecer ela. Seja ela através de uma pesquisa, seja ela através de um estágio, seja ela através de visitas técnicas, enfim. É extremamente importante você conhecer as suas áreas de atuação, para não deixar ir a maré te levando e você ir de acordo com o que está acontecendo. Não, deixa eu conhecer, para criar oportunidades, né, na própria carreira. Aproveitar as diferentes experiências acadêmicas e profissionais ainda dentro da universidade. O que acontece? Essa parte de fazer estágio obrigatório, estágio não obrigatório, são situações que a gente tem que vivenciar da melhor forma possível, lógico, conciliando sempre com o conhecimento acadêmico, enfim, com as aulas e tudo mais, porque a gente só vai começar a fazer esses links de todo esse conhecimento teórico com a prática, vivenciando a prática. Então, eu acho que estágio é uma excelente oportunidade para isso. E
estágio, visitas técnicas vão te ajudar bastante nisso, para tentar entender. Começar já ainda dentro da universidade fazer esses links. A parte acadêmica também, de você fazer projetos de extensão, participar de pesquisas, participar de iniciação científica, porque isso faz com que você aprofunde o conhecimento naquela área e te abre um horizonte, você consegue entender melhor o que você realmente quer. Outros tipos de experiência que eu acho extremamente importantes são as vivências de empresa júnior, de atlética, da Politécnica, por exemplo. São coisas que, por exemplo, você tem algumas disciplinas que elas não são tão técnicas. E que não adianta você achar que você vai aprender aquilo só tendo aula e não vivenciando. Exemplo, disciplina de gerenciamento de projetos, disciplina de administração, de economia, de engenharia econômica, enfim, própria disciplina de ética. São coisas que você só vai realmente fazer o link daquela teoria que você aprendeu em situações práticas e ir acumulando aquele conhecimento. Numa atlética, por exemplo, vamos organizar um evento, uma festa, enfim. Tá, a festa é o fim, né? Ok, é o final daquilo. Mas até chegar a essa festa, eu preciso saber o quanto dinheiro isso vai me custar, como que eu vou fazer com que aquela festa seja lucrativa para um outro fim, como que eu vou fazer a divulgação desse evento, quais são as pessoas que vão fazer a divulgação desse evento, e todo o planejamento para que ele aconteça. E isso vai te dar possibilidade de situações de liderança, situações onde você vai ser liderado, situação de organização do seu tempo, no caso, a organização financeira ali dentro. E isso você consegue vivenciar numa atlética, numa empresa júnior, enfim. Dá para vivenciar isso e você realmente enriquece todo aquele conhecimento que você vai ter nessas disciplinas. Que somente a sala de aula, na teoria, é mais fácil você pegar um termo, algo do tipo, e decorar ali para uma prova de administração, por exemplo, do que você chegar na prática e ver como que aquilo realmente se aplica. E é isso que vai te acrescentar como profissional. Lógico, você teve a teoria e agora você está aplicando e consegue aplicar ainda dentro da universidade. E isso diminui muito aquela questão dos medos que a gente falou, né, no começo. De que, eu ainda não me sinto um profissional, ainda não me sinto um engenheiro. E ter esses tipos de experiência, vários tipos de experiência, né, dessas que eu citei, te ajudam muito na formação como profissional. E por último, no que a gente conversou por último, é o não normalizar as atitudes machistas e sempre posicionar contra elas. E esse posicionar contra elas é, primeiro, se policiar quando você mesmo está fazendo, né, com que essa situação aconteça, com você mesmo tá achando que isso é normal e, na verdade, é uma situação machista. Dar as devidas orientações quando é necessário, no sentido, às vezes tem um colega seu, ou alguém que teve uma atitude machista, às vezes nem percebeu, bater no ombro do colega e falar, ei, foi machista isso aí, bacana não. E é normal, isso é natural, é uma coisa que ajuda as pessoas a se policiarem também. E quando forem situações muito extremas, no sentido de que gere uma desigualdade, se for necessário, que leve às últimas consequências, no sentido jurídico, se precisar. É importante mostrar que isso não pode acontecer. Mas também a forma de combater o machismo é mostrando que nós somos capazes. E não no sentido de, não vou mostrar. Você precisa mostrar? Não. Mas para fazer com que isso fique mais enraizado na sociedade, fica mais fácil se você mostrar, falar, você achava que tal mulher não pode fazer isso, ou as mulheres não podem fazer tal coisa, tem várias agora fazendo, então qual que é a sua justificativa? E isso vai enraizando e vai mudando culturalmente, né, essa questão. Era isso, gente. Muito obrigada. Renata, a gente agradece muito a sua apresentação. Ela foi muito boa, né? E ajudou muito a gente.
E agora nós vamos para as perguntas. A primeira pergunta é da Gabriela Caori, e ela pergunta se foi durante o estágio que você descobriu a afinidade com a área de projetos. Com certeza. Foi uma das coisas que aconteceu não só comigo, mas com uma dessas engenheiras também que eu conversei. É muito natural quando a gente está no estágio, você começar a já querer fazer esses links do que foi dado na teoria, o que ainda vai ser dado, dependendo se você pegou a disciplina ou não, com a prática. Isso faz com que você tente ir atrás mais a fundo daquele conhecimento. Então, isso aconteceu muito quando eu peguei a disciplina de instalações elétricas, de perguntar mais, de tentar entender, de já trazer algum problema e já linkar, nossa, esse assunto aqui faz sentido com, com tal aplicação lá do meu estágio, enfim. E isso eu ouvi de uma outra engenheira também na mesma situação, que foi na parte de transmissão de energia, que ela queria entender melhor como que aquilo funciona, e já que ela estava tendo alguma vivência na prática, para ela poder aprofundar mais naquilo, queria realmente entender o que ela fazia no estágio e ter esse fortalecimento teórico, né, esse embasamento. Ok, vamos para a próxima pergunta, que é do Fabi. Ele pergunta qual foi a maior dificuldade que você enfrentou ao ingressar no mercado de trabalho. Então, eu tive a oportunidade de continuar no meu estágio, né, onde eu estava fazendo estágio, continuar como engenheira. E no meu caso, a maior dificuldade foi começar a ter confiança nas coisas que eu faço. Então, apesar de já ter feito estágio na empresa, a responsabilidade muda e ela aumenta quando você forma. Então, começar a ter segurança nas coisas que eu estava falando e transparecer essa segurança tanto para as pessoas da minha equipe quanto para os clientes, eu acho que esse foi o maior desafio. Certo. E a próxima pergunta que nós temos é do Douglas Mello. E ele pergunta: com as dificuldades citadas, quais dicas você daria para quem quer seguir carreira na área de projetos? Tá, primeiro, eu acredito que dar valor a essas outras disciplinas não técnicas, a disciplina de projetos, independente se você vai estar na parte de civil ou elétrica, enfim, a disciplina de instalações ela é extremamente importante, todas as outras disciplinas vinculadas também, mas também dar valor a essas disciplinas não técnicas, como gerenciamento de projetos, como administração, enfim, e criar essa vivência ainda dentro da faculdade, como eu falei no final. Essa parte de lidar com pessoas, lidar com prazos e tudo mais, é uma coisa que você já pode ir treinando em atividades dentro da universidade. E a parte de projetos, eu acho que como qualquer outra área de atuação, vai ser sempre assim, o mundo muda, as pessoas vão querendo coisas diferentes nos seus empreendimentos, enfim, você tem que estar sempre se atualizando. Mas a partir do momento que você já teve esse embasamento, é hora de você saber aonde buscar. E aquela coisa que vó fala normalmente, que é verdade, é que quanto mais você estuda, mais você vai descobrir que você ainda tem muita coisa para estudar e muita coisa para aprender. Eu acho que isso vai ser geral para todas as disciplinas. Mas a partir do momento que você tem embasamento, é hora que você sabe aonde buscar. Ok. E a próxima pergunta é da Mauro Gonçalves, e ela pergunta o que você acha de trainee, se você conhece alguém, né? E se é tão bom quanto fazer o estágio. Então, na época da faculdade, eu conheci pouco, e eu tentei em alguns lugares, não deu muito certo. Talvez eu não tenha me dedicado o suficiente também. E eu acho que toda a experiência profissional, independente se ela vai ser estágio, se vai ser um trainee, ela vai te agregar de alguma forma. Existem experiências que a gente vai ter na faculdade, ou depois dela, que você nem sabe como que isso vai ser aplicado futuramente na sua profissão.
e no seu dia a dia profissional. Mas vai acabar que, de uma forma ou de outra, isso ainda vai ser útil para você. Eu acho que toda experiência profissional é válida, toda experiência acadêmica é válida. Você vai crescendo e vai criando um leque também de pessoas que você pode ter contato, isso sempre ajuda muito. Então, não acredito que tenha o certo ou tenha o que é melhor ou o que é pior. Você vai ter experiências diferentes. Ok. E uma outra pergunta aqui da Maura é: se uma estudante se encontrar numa posição no estágio que se sente prejudicada por limitações machistas, o que ela poderia pensar em fazer? Então, aí depende muito de qual seja essa situação, né? Se for uma situação de você estar sendo, te atribuírem tarefas pelo fato de ser mulher, que é uma parte mais administrativa, por exemplo, eu já tive relatos de engenheiras nessas conversas que, ó, o ideal é o seguinte: faça com excelência o que você está fazendo, porque vai ser reconhecido, né? Mas que sempre que possível você fala, ó, essa posição aqui não é o que eu quero ter conhecimento técnico e, sei lá, você está fazendo estágio. Fiquei 6 meses ali só na parte administrativa, fiz bem o meu trabalho, mas não foi reconhecido. Tchau, vou para outro lugar onde eu possa ter uma oportunidade melhor, sem dor. E se for situação cabível de represália, no sentido de ser uma situação constrangedora, se você se sentir confortável de falar diretamente para a pessoa, que fale. Se não se sentir confortável de falar diretamente para a pessoa, procure um RH, enfim. O que eu acredito é que não deve ficar em silêncio. Então, assim, situação machista no sentido de que eu não estou exercendo a posição que eu acho que eu deveria estar exercendo, ou as atividades que eu deveria estar exercendo. Ok, faça, pelo menos por um tempo, com excelência o que te foi passado, e depois converse. Fala, isso aqui não está me agregando para o meu conhecimento acadêmico, enfim, e eu quero uma posição diferente. É possível? O que eu venho fazendo está sendo em excelência, e eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso também para a parte que me interessa. Se a resposta for não, procura um lugar que vai te reconhecer da melhor forma. E agora a gente tem uma pergunta da Ana, que ela pergunta se você considera que o machismo está presente em grande parte das mulheres e até mesmo nas engenheiras. Então, eu acredito que não só... Uma frase que eu ouvi é a seguinte: o machismo, ele não é totalmente do homem, não é porque é uma situação machista que só os homens vão ter esse sentimento. Isso pode acontecer com as mulheres também, e acontece bastante, porque a nossa sociedade ainda é machista. Isso vem sido trabalhado por muito tempo, e a gente vem tendo momentos de discussão, e eu acho eles extremamente importantes, só para serem lembrados e ficar sempre no radar de que isso ainda existe. É uma situação que hoje está mais confortável do que há 40 anos atrás? Com certeza. Mas é o ideal? Não. E pelo fato de ser uma coisa da sociedade, sim, mulheres vão ter atitudes machistas e homens vão ter atitudes machistas. Isso não interfere. E engenheiras também, como mulheres, isso vai acontecer, porque a sociedade é a mesma e a gente vai estar muito ligado ao meio muito masculino. Então, se a gente não se policiar, isso vai acontecer, ou muitas vezes até de situações que a gente nem se tocou ainda, que eram situações de machismo. E a próxima pergunta que nós temos aqui é do Frederico, e ele pergunta se existem especializações ou mestrados que são interessantes para a área de projeto. Então, eu acredito que sim, só que tem, pelo menos no nosso país, é uma situação um pouco mais complicada de se achar.
Eu já tentei procurar em outras universidades, enfim, mais voltado para a parte de projetos, e são pouquíssimas as ofertas, quando existem. Então, é uma área que realmente, para mestrado e doutorado, você talvez ache algo similar, mas não voltado exatamente para projetos. Pelo menos eu não encontrei ainda. Isabela faz uma pergunta aqui para a gente, que é se na época da faculdade você chegou a conhecer outras áreas da elétrica? Acho importante aproveitar a graduação e os estágios para conhecer várias? Acho importantíssimo. Eu cheguei a fazer estágio em mais um lugar, na parte de transmissão de energia. Conheci pouquíssimo, porque na época, mais uma vez, eu tinha na minha cabeça assim, eu não fiz tal disciplina, não tinha nem sonhado em pegar circuitos ainda, então eu não vou saber aproveitar nada, o estágio não vai servir para nada. E é uma ideia muito errada, e assim, foi uma das coisas que nessas conversas com essas engenheiras a gente bateu muito nessa tecla de que, nossa, se a gente pudesse voltar hoje para a universidade, eu faria muito mais coisas. Eu participei de empresa júnior, fiz estágio em outro lugar, fiz projetos dentro da universidade, mas foi uma coisa ali muito que eu poderia ter feito muito mais, que eu poderia ter aproveitado muito mais oportunidades, que eu poderia ter conhecido muito mais a engenharia. Projeto foi uma coisa que, antes de eu entrar no estágio, eu tinha um conhecimento muito raso, e que no estágio eu fui conhecendo, fui vendo como que funciona e fui gostando, mas não era uma coisa que eu já sabia e que tinha ficado muito claro só pelo conhecimento acadêmico. Então, eu acho que toda oportunidade, mais uma vez reforçando, isso não é uma fala só minha, toda oportunidade que a gente conseguir aproveitar durante a universidade, ela é muito importante. Teve uma engenheira que conversou comigo, que se arrependeu muito de não ter aproveitado Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, porque o foco dela era a formatura, ela queria formar em 5 anos. E é uma das coisas, uns erros grandes que a gente comete. A gente fala, não, mas eu preciso formar em 5 anos, tá, mas você vai formar em 5 anos, mas será que não compensa ficar ali mais um semestre ou 2 para ter uma experiência fora do país, por exemplo? E ela mesma falou, ó, o pessoal da minha turma, que foi para Ciências Sem Fronteiras, formaram 6 meses depois de mim, e tipo assim, grande coisa. Eu colei grau, no caso ela, né? Ela colou grau em agosto, e aí o pessoal foi colar grau em janeiro. Ela, nossa, grande diferença. Tiveram um crescimento enorme numa experiência fora do país, que eu poderia ter feito também, mas eu fiquei com a pressa de formar. E isso é uma coisa que a gente comete muito. Essa pressa de formar e não querer aproveitar a universidade ao máximo é um erro. E a próxima pergunta que temos aqui é: quais habilidades são mais importantes para atuar na área de projetos? Tá. Mais uma vez, voltando para mim, né? A dificuldade no começo não foi tanto as disciplinas em si. Como eu falei, o conhecimento técnico, a gente teve embasamento, você sabe onde procurar. E você sabe onde pedir ajuda também para engenheiros mais experientes, engenheiros parceiros, isso é normal. Eu acho que a habilidade de, primeiro, saber lidar com pessoas, e lidar com pessoas de várias formas. Lidar com pessoas que estão sob sua responsabilidade num determinado projeto, lidar com pessoas que estão acima de você na hierarquia dentro da empresa, e lidar com pessoas, com seus clientes. Você vai ter cliente que vai querer um negócio para ontem, e aí você vai precisar ver as prioridades, tá? Ele quer um negócio para ontem, mas eu consigo fazer um negócio para ontem? Não sei. Talvez não. Então, como que eu vou balancear isso? De tentar conversar e argumentar, falar, ó, eu quero te entregar um projeto de qualidade. Então, para isso, eu vou precisar de um prazo maior, porque senão não vai resolver nada. Eu te entregar aqui no prazo que você deseja e ele não está na qualidade que você esperava. Então, qual que é a sua urgência de verdade? O que você realmente está precisando agora? Porque aí eu já vou te adiantando e aí até eu entregar tudo nos conformes. Então, saber lidar com pessoas, eu acho que é o principal.
E saber se planejar também, que é uma coisa que eu preciso melhorar muito também. Planejar tempo, planejar prazos, é uma coisa que vem melhorando, mas que a gente tem que melhorar bastante. A forma como a gente se organiza e a forma com que a gente lidar com as outras pessoas, eu acho que é o principal. Não desmerecendo conhecimento técnico, claro. E nós temos uma pergunta aqui sobre trabalho de equipe. Se teve alguma matéria que te ajudou a desenvolver essa habilidade, ou então como se poderia pensar formas de desenvolver essa habilidade? Então, eu acho que a ideia de trabalho em equipe, ela vem desde qualquer trabalho que você tem em grupo na universidade, ele já conta, porque é uma coisa que, com o tempo, eu passei a reparar também. Tem pessoas que puxam mais a liderança naturalmente, porque já viveram situações de liderança. Então, puxam mais a liderança para si e organizam, distribuem tarefas e tudo mais. E isso dá para ser desenvolvido em trabalhos em grupo, dentro, independente da disciplina, você desenvolve isso. Mas, principalmente nessas outras situações que eu tinha falado. Empresa júnior é uma coisa que eu participei e que eu queria ter aproveitado melhor também. Porque, assim, lá dentro você consegue ter vários cargos, você consegue atingir uma presidência da empresa, por exemplo. Não falando que é uma coisa simples, mas é muito mais fácil você conseguir uma presidência de uma empresa júnior do que uma empresa, você estando já no mercado de trabalho. E essa experiência, por exemplo, de ser presidente de uma empresa, vai te fazer com que você desenvolva bastante, não só o presidente, enfim, qualquer outra situação dentro da empresa onde você tenha que liderar ou tenha que ser liderado, porque saber ser liderado, saber se fazer ouvir, mesmo sendo liderado, são coisas que você vai desenvolvendo naturalmente em situações como essa. Então, acho que desde trabalho, independente da disciplina, a gente já consegue ver isso, mas em movimentos como esse, empresa júnior, atlética, a gente se força a viver situações como essa. E é independente se você sabe trabalhar em equipe ou não, você vai precisar trabalhar de alguma forma. E isso para os dois, tanto para esses movimentos quanto para o trabalho em equipe. Se você sabe ou não trabalhar em equipe, você vai precisar trabalhar. Então, são situações que vão te forçando a ter essa vivência. Ok. E a nossa próxima pergunta é o que te fez interessar pela engenharia e especificamente, né, a engenharia elétrica? Então, primeiro eu achei que era uma coisa muito minha nesse sentido, e conversando com essas engenheiras, eu vi que muita gente passa por isso. Eu não pensava em engenharia quando era criança. Aquele exemplo que eu falei, se eu perguntar para uma criança de 10, 12 anos se ela quer ser engenheira ou qual que vai ser a profissão dela, ela não vai falar engenheiro, uma menina, né? Comigo não foi muito diferente, não. Só que eu sempre tive mais afinidade, a velha história, sempre tive mais afinidade com matemática, sempre gostei muito, física também, mas matemática mais. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho que alinhar o que eu gosto com algo que vai ser atrativo financeiramente também. Então, vamos lá. Eu gosto de exatas, ok. Eu gosto de exatas, que matéria que eu posso fazer? Aí eu abri num site, acho que foi Guia do Estudante, se eu não me engano, e vi todas as engenharias que eu podia fazer. Porque quando eu entrei no ensino médio, eu falei, eu gosto de exatas, então eu tenho que ir para engenharia civil. E foi um negócio que, com o passar da faculdade, eu olhei, eu dei uma pesquisada melhor, falei, não é muito o que eu quero, não. Aí, cogitei fazer direito, enfim, um monte de coisa. Quando chegou no terceiro ano, eu falei, preciso escolher. O que eu vou escolher agora? Aí abri esse guia do estudante e fui olhar todas as engenharias que eu podia fazer. Aí eu dei uma olhada em engenharia de petróleo. Eu falei, talvez eu arrisque. Só que eu tinha que fazer na UFG. Aí eu falei, UFG não tem isso. Qual que é outra engenharia que talvez eu goste? E aí eu lembrei ali das físicas, parte que eu tinha mais afinidade na física, olhei para elétrica e falei, é essa. E foi. Não teve muito. O máximo, a engenharia só tem um ponto. A engenharia ela foi cogitada porque é o seguinte, quando eu era criança, não pensava muito nisso. Em engenharia, nem cogitava a possibilidade de poder fazer engenharia. Mas na minha família,
Fora eu, tem uma engenheira, engenheira da computação. E aí, quando ela começou a fazer o curso de engenharia, e depois foi pro mestrado, enfim, eu fiquei pensando, eu falei, opa, talvez eu possa também. Deixa eu ver como é que esse negócio funciona. E aí foi toda essa história. Mas foi bem ao acaso mesmo e foi dando certo. E agora nós estamos finalizando as perguntas aqui. Agradecemos muito a Renata por todas essas respostas, tenho certeza que ajudou todo mundo. E agora também estaremos disponibilizando tanto o QR Code quanto o link aí no chat para quem quiser, né, e poder emitir o certificado.